Olá a todos e todas. Me chamo Bruno Lucas, sou integrante do PET Ciências Sociais e hoje estamos aqui com mais um episódio do PET Conversas Sociais. O episódio de hoje, intitulado A Reforma do Ensino Médio e Sociologia, Limites e Consequências, visa discutir um pouco sobre a nova reforma do ensino médio e como isso tem afetado atualmente as escolas, alunos e professores. E para discutir um pouco sobre o tema, eu trouxe Júlia Almeida, que é cientista social, formada pela UFPE, e que vai se apresentar um pouco agora para a gente. Olá, pessoal. Eu me chamo Júlia Alves de Almeida. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFPE. Atualmente, eu estou no curso de mestrado em Antropologia e na segunda licenciatura de Letras Português, também na UFPE. Eu sou professora de Sociologia no projeto de Interação desde 2019. Muito bom, Júlia, bem-vindo ao nosso episódio. E aí, iniciando um pouco o debate e dando uma certa explicação das motivações pela escolha do tema, É, foi uma escolha pessoal e que passou pelo grupo também, mas eu acredito que seja um debate muito pertinente atualmente. Primeiramente porque, de fato, agora a reforma do ensino médio ela entrou em vigor do ano passado para cá, da pandemia para cá, por assim dizer. É, e também, ultimamente, tivemos algumas notícias em relação à reforma do ensino médio por parte do novo governo. E também por ser um assunto que afeta diretamente todos os alunos, professores e licenciandos que ainda estão na universidade se formando para poder pisar no chão da escola. Então é um assunto que ele perpassa por vários âmbitos e indivíduos. E eu acredito que seja um debate muito interessante para a gente fazer. Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu peço para que Júlia conte um pouco sobre o contexto da reforma, como foi que surgiu e, enfim. Massa. Ainda que essa aprovação ela tenha sido em 2017, a partir de Michel Temer, a gente tem alguns dados de que desde 2013 existe essa proposta de reformular o ensino médio através da Câmara dos Deputados. E aí eu vou citar brevemente um trecho do documento que é de 2013, que vai propor exatamente essa alteração das diretrizes e bases da educação nacional. Então, só para enfim, contextualizar melhor quais eram as propostas e, enfim, argumentações, trouxe aqui um trechinho, abre aspas. Estamos certos de que as alterações propostas por meio do presente projeto de lei contribuirão para que o Brasil deixe de ser uma exceção no cenário educacional mundial de nível médio, com um sistema rígido e pouco atrativo, pelo que pedimos o apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Sala das Sessões, em 2013. E aí é muito interessante essas argumentações, porque eu acho que durante esse debate a gente vai conseguir voltar nessas argumentações e principalmente se contrapor, porque é um discurso muito bem elaborado, obviamente, mas na prática nós, enquanto professores e grande parte dos estudantes, somos contrários a essa reforma, né, essa implementação. Sim, exatamente. É, e é como a gente estava dizendo, né? É uma reforma, quer dizer, quando começasse a falar. Foi um projeto que foi votado há muito tempo, não é uma coisa recente, data de 2013 por aí até 2016, mas eu acredito também que ela não tenha sido de fato implementada antes por conta da pandemia, porque a partir de 2020 a gente entrou numa pandemia que até hoje ainda, por assim dizer, a gente ainda está com resquícios dela. Então acho que a pandemia, ela, de certa forma, graças a Deus, atrapalhou um pouco, adiou um pouco essa implementação, mas que desde o ano passado, do ano retrasado, a gente já consegue sentir na pele, por assim dizer, essas consequências, de certa forma, da reforma. Então, como eu estava dizendo, no momento eu estou no curso de licenciatura em Ciências Sociais, estou finalizando, mas a partir dos dois últimos estágios eu já consegui é, perceber essas mudanças dentro da sala de aula. Então, antigamente, quando a gente tinha na sociologia 3 aulas no ensino médio, que já é muito pouco,
mas tinha 3 aulas. No primeiro, segundo e terceiro ano, a gente deixa de ter 3 aulas e passa a ter só apenas em uma série do ensino médio. E aí, em colégios públicos, por exemplo, onde já existiam matérias como projeto de vida e empreendedorismo, a partir da reforma do ensino médio, essas matérias elas passam a ter um pouco mais de destaque, enquanto a sociologia não tem destaque e fica escanteada, sendo que, de certa forma, como eu pude perceber, essas matérias elas têm muita relação com a sociologia. Então, em projeto de vida, em empreendedorismo, os alunos aprendem conceitos que aprenderiam na sociologia. E aí as escolas elas deixam de ter profissionais formados e que têm uma carga de formação que dá total capacidade de ensinar e debater sobre esses assuntos. Eles perdem o espaço para professores de outras matérias que dão uma carga formativa que está dentro da reforma do ensino médio, dentro do projeto, mas que não tem nenhum sentido pedagógico final, assim por assim dizer. Porque os alunos vão aprender conceitos sobre democracia, direitos humanos, cidadania, dentro desse projeto de vida, mas que não tem uma finalidade pedagógica e de debate que a sociologia traria, por exemplo, ou a filosofia, por assim dizer, traria. Então é muito complicado isso, e a gente já começa a sentir essas dificuldades já no estágio obrigatório da universidade. Sim, é muito pertinente isso, porque a gente já vive, né, nesse ciclo histórico de exclusão e inclusão da sociologia. Acho que a gente depende muito do contexto político para poder sobreviver dentro da grade curricular. E isso é bastante entristecedor, porque nós, enquanto cientistas sociais, futuros professores, estudamos muito, né? A gente sabe, assim, é uma carga de leitura, práticas pedagógicas, né? A gente faz licenciatura, muitas disciplinas de educação. É muita energia dada para esse curso. É um investimento pesado, mas quando chega na hora da retribuição no mercado de trabalho, a gente não tem muita certeza. São, como eu posso dizer, é exatamente isso, é entristecedor, faz com que as pessoas desistam do curso. E, na verdade, uma coisa que eu sempre venho defendendo é a importância da sociologia para muitos aspectos. Então, o novo ensino médio ele vai estar dando visibilidade a português e matemática, mas, na prática, um sujeito, enfim, inserido na sociedade, ele precisa muito da sociologia e das outras disciplinas também, para se formar integralmente, embora ele tenha as suas preferências, né? A gente sempre escolhe as nossas preferências no final, mas a gente pelo menos tem acesso a tudo. Então, eu acho que é uma contradição muito grande esse novo ensino médio. E aí, partindo das experiências, né, em sala de aula e tudo mais, eu consigo perceber que existe, por exemplo, uma desproporcionalidade mesmo, sabe? Tipo, das escolas de rede pública e privada, né? Nesse sentido, assim, quando a gente vai para os estágios ou quando a gente vai, enfim, dar aula mesmo como professores, a gente consegue perceber quem teve a oportunidade de fazer estágio em escola particular consegue ver a discrepância. E aí, durante a minha trajetória, eu fiz estágios em escola particular, tive vivência com a escola pública, né, tanto como estudante, mas também, enfim, vários projetos, vários ERENs, por exemplo, quando eu estava desenvolvendo a minha pesquisa atual, né, que eu desenvolvo até então, existem alguns convites, né, de ir para a escola pública e fazer, ensinar uma palestra, e você consegue ver a superlotação, por exemplo, né, como que a escola privada, ela se ela se posiciona, quantos alunos e como isso é distinto na educação pública. Uma superlotação, uma pessoa conversando lá atrás, vem para frente, e o professor ele não consegue ter essa percepção de, como eu posso dizer, integral mesmo dos alunos com uma turma grande, né? E aí, como que a gente faz para enfim, suprir essa discrepância? Sim, realmente isso eu também tive a oportunidade de fazer estágio em colégio particular e em colégio público. E eu acho que tem, para além da reforma do ensino médio, eu acho que existe a reforma do ensino médio público e do ensino médio privado. É,
claramente que não é uma coisa assim oficial, mas a gente sabe que existe porque enquanto os colégios públicos apenas vão deixar de ter determinadas matérias como sociologia em detrimento de outras, essa lacuna ela não vai ser suprida da forma correta, enquanto nos colégios particulares vai existir esse suprimento, assim, vai deixar de existir uma matéria, mas em contrapartida eles vão trazer uma outra coisa para suprir essa questão. Então, na questão didática, pedagógica, eles vão estar sempre à frente e vão estar sempre conseguindo fazer esse preenchimento dessas lacunas que vão ficar aparecendo, né? Enquanto os alunos de colégio público não vai acontecer isso. E eu também até pensei, e eu relembrei, né, porque também tive a oportunidade de fazer estágio obrigatório no colégio de aplicação, e a gente vê também a desigualdade entre os próprios colégios públicos, né, porque a gente sabe que existem os colégios públicos de referência, e eu não digo pelo nome EREM, porque o nome EREM que é Escola de ensino médio de referência do ensino médio, que a gente sabe que às vezes é só o nome, que a gente sabe que a qualidade do ensino ali, ela às vezes não é proporcional ao nome que ela recebe, e tem os colégios que são realmente de referência, então o Colégio de Aplicação, o Nóbrega não, o Ginásio Pernambucano, a gente sabe que esses colégios eles vão largar muito mais na frente em relação a essas questões, mesmo com a reforma do ensino médio, do que outros colégios com menos investimento. Então, essa desigualdade, ela acho que ela ficou muito mais acentuada com a reforma do que sem a reforma. Então, é bem complicado essas questões. Sim, Bruno. E com isso que tu estás falando, me lembrou muito que nessas experiências que eu tive nas ambas redes de escolas, né, pública e privada, eu percebi que, embora haja uma ideia, né, o novo ensino médio ele vai ser implementado para todos. A gente vê isso nas propagandas. Mas, na verdade, me lembra muito o que a gente discute no nosso clássico, né, do Durkheim. E como ele fala dos fatos sociais, e aí ele vai falar sobre generalidade. E essa generalidade vai significar que esses fatos são coletivos e que eles não existem para um único indivíduo. Então, é para um grupo todo, é para uma sociedade inteira. Mas na prática a gente sabe que, na verdade, as escolas particulares elas não seguem e nem vão seguir a risca essa reforma. É mais uma vez uma tentativa de ter vantagem sobre os estudantes de escola pública, que são, por si só, né, pessoas pobres, pessoas negras, majoritariamente. E pode ser até que escolas particulares sigam a risca a reforma do ensino médio, mas eu acredito que nem seja para uma finalidade pedagógica, mas eu acho que é até econômica, por assim dizer, porque qual colégio não gostaria de pagar menos a um professor ou pagar menos carga horária para um professor? Então, um professor de sociologia, de filosofia que tem menos aula, consequentemente o colégio gasta menos dinheiro com ele. Então, essa questão econômica também pode estar atrelada a isso. Sem contar na questão também econômica, mas de colégios públicos, por assim dizer, em relação ao SAEB e a provas que tem em relação à proficiência dos alunos. Então, essa escolha, esse preterimento por algumas matérias também pode estar muito relacionado a isso. Até pelo governo mesmo, por assim dizer. Porque, como tu falasse, a sociologia ela vive momentos históricos. Então, no Brasil, a melhor ou pior da sociologia, ela vai estar muito atrelada ao momento político que o país vive. Então, como a gente sabe, já está manjado já. De 2013 para cá, a gente vive um processo muito complicado historicamente e politicamente falando no Brasil. Então, isso também reflete na questão da educação econômica, enfim, mas principalmente a de educação. Então a gente sabe que no fundo essas mudanças e essas reformas elas têm relação com essas questões de proficiência. E aí até hoje eu tava comentando com o Júlio antes da gravação, que eu tava no Instagram e eu vi uma notícia da Folha de São Paulo, de um dia atrás, falando que em São Paulo alunos ficam sem aula de biologia, história e química no terceiro ano do novo ensino médio de São Paulo. E eu fiquei assim, meio chocado em relação a isso, porque eu pensei que só a sociologia ou matérias de humana que tinham sido duramente afetadas com o novo ensino médio. Então a notícia ela fala assim que com a implementação do novo ensino médio, estudantes das escolas estaduais de São Paulo estão sem aulas de história, geografia, biologia
Química e Física no último ano dessa etapa do ensino. A nova grade curricular também prevê 2 aulas por semana de matemática e 2 de português. E aí a notícia também fala que São Paulo foi o primeiro estado a implementar as mudanças curriculares previstas pela lei do novo ensino médio. E o governador da época, que era João Dória, ele quis ser o primeiro, assim, diz na notícia que ele quis ser o primeiro para mostrar como modelo. Então, eu fiquei assim bem impressionado com essa notícia porque eu não imaginava que a reforma do ensino médio ela teria um buraco tão fundo assim. Porque eu estava vendo só pelo meu lado, enquanto estudante de ciências humanas, enquanto futuro professor de uma matéria de ciências humanas. Então isso o buraco ele é muito mais embaixo do que eu imaginava, porque é, se alguns alunos não estão, se já existe uma desigualdade educacional gigante de anos no Brasil, onde a gente sabe que o currículo que está em vigor ele não é aplicado em todas as escolas, é muito desigual. Perceber que tem alunos com o novo ensino médio, com a reforma de ensino médio, que estão também tendo essa dificuldade, é muito preocupante, porque são outras matérias além da sociologia, da filosofia, matérias que são ditas importantes, que são importantes, mas que são levadas muito mais importantes, com muito mais importância do que outras, e principalmente também no ensino médio, no anos finais, né? Porque tem a questão do vestibular, do Enem, então é uma reforma que aconteceu também nas matérias, mas não nos vestibulares, e isso é bem, bem complicado. Exatamente. E João Dória sempre querendo ser o primeiro, né? A mesma coisa com a vacina. Lembrando agora. Mas é isso, eu concordo plenamente. E aí, já partindo para um quadro um pouco mais atual, porque se a gente for ficar falando sobre as consequências e essas questões, a gente vai começando a ficar triste, porque a gente vê que parece um buraco sem fundo que não tem volta, mas às vezes essas questões elas têm uma fagulha de esperança. Então, recentemente, eu acredito que umas 2 semanas atrás, eu não vou conseguir me recordar agora exatamente a data, o novo governo, o governo Lula, ele suspendeu a reforma do ensino médio em caráter de conferência, no sentido de que vai existir uma consulta após os trâmites. Então, é uma certa vitória, por assim dizer, porque eu achava que a reforma ela seria assim irrevogável, irrevertível, não teria mais volta só, sei lá, daqui a muitos anos, mas é de certa forma uma fagulha de esperança. Pode ser que não dê nada, mas já é um passo, né? Já houve uma suspensão para possivelmente haver um debate, então já é muito importante. É, e eu acho que isso pode ser uma fagulha de esperança de certa forma. E aí, Júlio, eu queria saber se tu tem alguma opinião em relação a isso. Também se tu já sentiu, nessas suas experiências que tu teve e tu tem ainda, né, de dar aula em pré-vestibular, se tu sente essa questão do novo ensino médio, porque também eu acredito que afete muito, porque os alunos eles devem ter uma visão totalmente diferente agora, já que algumas matérias não têm tanta importância, por assim dizer. É, e também porque, mesmo os pré-vestibulares não sendo afetados diretamente, porque eles não têm que seguir uma curricularização igual aos colégios formais e no comuns, eu acredito que isso tem alguma implicância. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, a princípio, sobre essa suspensão do novo ensino médio, né, essa suspensão aí com algumas aspas também, de 60 dias que o ministro da Educação, Camilo Santana, colocou, a gente já falou sobre o abismo entre ensino público e privado. Então, óbvio, como você mesmo colocou, se a gente tinha a esperança de que era algo irrevogável, que era algo que não tinha diálogo mesmo, que era o que a gente estava, enfim, esperando, foi importante sim, né? Não vou dizer que não, essa possibilidade mesmo de dialogar com a sociedade, de, enfim, consultar, porque é para isso que os políticos estão exatamente no poder. Eu entendo que não é ainda necessariamente uma comemoração, porque, enfim, mas partindo do pressuposto, porque não deve ser uma comemoração também?
trazendo novamente essa lógica das redes privadas, dos proprietárias dessas redes, e a gente falando assim, né, em rede de alto renome, né, não apenas as redes privadas de bairro, por exemplo, enfim. Mas agora, em 4 de abril, não sei se você viu, saiu uma notícia de que essas pessoas, né, que são proprietárias das redes privadas, né, um grupo de pessoas, queria ir à justiça contra essa suspensão. E aí surgiu um novo debate, né, de por que esse interesse. E aí você já colocou um exemplo, né, de pagar menos a professores. E o outro lado também é continuar obtendo vantagem, porque a elite brasileira, né, as elites, enfim, que tem essa perspectiva de acesso histórico mesmo à educação, a gente consegue perceber que na educação superior, principalmente, é onde essas pessoas mais ricas estão. Elas ocupam. Então, para elas é uma realidade natural, até assim, dita como natural, porque é um ciclo, né? Uma reprodução, como diz Bourdieu, de que geralmente essas pessoas que estão na universidade, que têm mais poder econômico, elas já têm familiares que estiveram na universidade, diferente demais de quem estuda em escola pública, que provavelmente vai ser o primeiro, o segundo a entrar na universidade, da família inteira. Então, ao que me parece, não se trata de si, né, essa ideia de ir na justiça contra essa suspensão. Não é sobre si. Para mim, a minha leitura é que é sobre o outro. Por quê? Porque essas vantagens históricas de acesso à educação, ela traz, por exemplo, agora, com, enfim, né, sistema de cotas, maior implementação de públicos heterogêneos na universidade. A gente consegue perceber. Não está suficiente, mas a gente já consegue perceber outros públicos na universidade, sem ser a elite brasileira. Então, o que acontece? Na última década, principalmente, a gente consegue observar isso. Então, o foco, para mim, na minha leitura, seria desmobilizar essa prática de acesso. Quando a gente coloca a escola pública mais caótica do que ela já está, diminuindo a disciplina de todas as áreas, dando uma supervalorização maior ainda, que sempre teve português e matemática, não à toa estou fazendo letras, enfim, essa supervalorização, ela sempre foi muito evidente, mas agora está cada vez mais. Então, a gente pode pensar em uma escala, por exemplo, de que temos as ciências humanas, que é o outro do outro, mas temos aí português e matemática, química, física, biologia, que também são considerados importantes e agora nem tanto, porque agora existe uma supervalorização do português e matemática. Então, cada vez menos estudantes vão ter acesso a esses conhecimentos, que é extremamente importante para a própria interdisciplinaridade, para a escolha pessoal, porque, vamos pensar, né, gente, são pessoas muito jovens. Então, tipo, escolha a sua área, a área que você mais gosta. Eu só comecei a gostar de sociologia no meu pré-vestibular. Gostar mesmo, entender mesmo. E hoje, sou cientista social. Então, como é que você gosta daquilo que você não conhece? Você tira o acesso das pessoas, sabe? Então, eu acho que os nossos governantes eles deveriam se envergonhar mesmo de propor esse novo ensino médio com o argumento de que as nossas disciplinas elas são, como dizem, né, pouco atrativas. As disciplinas atuais são pouco atrativas. Mas por que são pouco atrativas? Porque que no ensino médio eles argumentam, né? Existe dentro da educação básica, no ensino médio, veja o argumento, no ensino médio que existem mais taxas de abandono e reprovação. Então, vamos colocar um novo ensino médio. Mas não se perguntam, por exemplo, por que essas aulas não são atrativas? A sociologia da educação, ela parte do pressuposto, por exemplo, que a educação em si, ela não se dá somente na escola, se dá no contexto da sociedade, e esse é o exemplo perfeito para a gente discutir esses argumentos que são utilizados. Por que as aulas não são atrativas? Desvalorização de professores, por exemplo, sobrecarga, salas superlotadas, como eu já falei, professores sem formação na área dando aula sobre a disciplina. Por que a aula é chata? Falta de metodologia, falta de formação de professores e, sobretudo, também essa cultura brasileira que a gente tem mesmo de colocar um professor de história para dar sociologia, sabe? De botar um professor de sociologia para dar artes também, para dar filosofia. Poxa,
como é que um professor ele consegue dar conta de disciplinas que ele não teve formação? E como que os alunos recebem isso? Então, o novo ensino médio, para mim, seria um ensino médio que valorizasse a formação dos licenciandos, colocassem eles dentro das escolas, merenda escolar, certo? Ou que a gente tem diversas polêmicas com merenda escolar, porque é um outro agravante. Se a educação, né, se a sociologia da educação discute que a educação se dá no contexto da sociedade, fome, por exemplo, é um agravante para que a pessoa, por exemplo, não tenha uma aprendizagem eficiente ou não vá para a escola porque precisa escolher entre estudar e trabalhar. Por que é no ensino médio? Porque é na idade que a galera já pode trabalhar e, por estar numa condição de pobreza, simplesmente vai trabalhar. Então, não se pensa nisso, né? Nesse contexto social dessas evasões. Se pensa, vamos fazer isso, tudo balela. Concordo, Julia. Acho que foi uma, uma palavra perfeita que tu falou. Acho que tudo que tu falou aí realmente faz muito sentido. E uma coisa também que eu penso que ultimamente todo mundo que não é do meio da educação resolveu dar opiniões sobre educação e sobre o novo ensino médio. Então, para além dessa questão da vergonha dos representantes políticos em defender uma coisa desse tipo, eles deveriam escutar quem realmente está inserido nesse meio. Então, ouvir professor, ouvir aluno, coordenador de colégio, enfim, todo mundo que está inserido nesse meio que vai ser diretamente afetado deveria ser ouvido para entender as demandas e a partir daí realmente se criar uma reforma que mude alguma coisa, mas que também não seja de interesses que vão além da educação e além das questões governamentais, porque a gente sabe que tem muito empresário, muita empresa, enfim, que está interessado nesse tipo de reforma. Então, até, por exemplo, os EREMs e os ETEs, que são muito comuns aqui em Pernambuco, eles têm um interesse para além dessas questões educacionais, porque a gente sabe que um aluno que passa o dia inteiro no colégio só estudando e no final sai com uma formação técnica, a gente sabe que não é porque o governo está preocupado em formar gente com a profissão. A gente sabe que isso no final provavelmente é para ter uma mão de obra barata ou algo desse gênero assim. Então a gente sabe que sempre existe interesse. Então a gente tem que parar de ouvir Luciano Huck falando sobre a reforma do ensino médio e ouvir os professores que estão realmente inseridos nesse contexto. Eu acho incrível que a grande propaganda se chama modernização do ensino médio. Né? Tudo que eles querem colocar a goela abaixo da sociedade traz como moderno. Mas, na verdade, a gente sabe que existem outras demandas muito mais urgentes do que essa bagunça que está virando o quadro de aulas, por exemplo. Né? E existem muitas pessoas que estão reclamando, pessoas que estão, como você falou, inseridas nas escolas, né? Sobretudo nas escolas públicas, porque é muito fácil eu lá, com todo o meu poder político, assinar um negócio e dizer, não, a educação tem que ser assim. Mano, você não tá lá. Você viveu a escola pública, você sabe o que falta na escola pública, você sabe o que é educação, você tem alguma formação nessa área para estar, sabe? Então, isso também é um reflexo de como que a gente pode escolher melhor os nossos governantes, né? Isso em todos os cenários, não apenas presidente, né? A gente precisa estar ligado em quem é que está no legislativo, porque é a partir disso que a gente consegue modificar as coisas. Perfeito. Bom, eu acho que a gente fez um debate muito interessante aqui. Por conta do tempo, eu acho que a gente, se for continuar debatendo, a gente vai passar o dia todo aqui falando. Mas eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, Julia, agradecer o aceite do convite. Foi muito bom. E se a gente precisar, a gente chama novamente para alguma outra coisa. Massa, muito obrigada. Eu adoro os convites do PET Ciências Sociais. Eu admiro muito o trabalho de vocês, então podem me chamar quantas vezes for possível, porque eu estarei sempre disposta. Muito obrigado, Julia. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui.
mais um episódio do nosso Pet Conversas Sociais. E gostaria de pedir que vocês deixassem um like aqui no vídeo e se inscrevessem no nosso canal para ficar atento para as próximas movimentações aqui no canal também e os próximos episódios que vão sair. Obrigado e até a próxima.